Olá, pessoal. Nessa videoaula nós vamos começar a explorar, vamos começar a falar sobre o processo de engenharia de requisitos, que é um conjunto de atividades que são desempenhadas, são desenvolvidas para se definir, se descobrir e documentar os requisitos de um sistema. E nesse vídeo, mais especificamente, nós vamos focar na primeira dessas atividades, que é a atividade de levantamento de requisitos. Ok? Mas antes de falar no que é engenharia de requisitos, o que é o levantamento de requisitos, nós temos que entender a definição de o que é um requisito, Lembrando que nós estamos falando sempre de requisitos de software, ok? Então, se a gente pega a definição do livro de Somerville, lá traz que os requisitos são descrições dos serviços que devem ser providos pelo sistema e de suas restrições operacionais. Ou seja, o que Somerville defende? Ele diz que os requisitos de um software, na verdade, são o que? Os serviços que eles devem prover, ou seja, quais são as funcionalidades que esse software vai prover para os seus usuários e quais são suas restrições operacionais, ou seja, quais restrições ele tem que obedecer ao oferecer essas funcionalidades. Já no livro de Flieger, nós temos que um requisito é uma característica do sistema ou uma descrição de algo que ele é capaz de realizar para atingir os seus objetivos. Ou seja, mais uma vez, estamos falando de funções do sistema, algo que o sistema é capaz de realizar. Frege toca num ponto importante, que esses requisitos, ou seja, essas funções, esses algo que o sistema é capaz de realizar, ele deve ser capaz para atingir algum objetivo. Então, todo requisito está ali para atingir um objetivo. Ok? Então, resumindo, um requisito de um sistema de informação diz respeito a uma funcionalidade que ele deve prover, ou seja, algo que ele deve ser capaz de fazer para atingir um objetivo do usuário ou alguma característica ou restrição sobre a qual ele deva operar. Então, por exemplo, vamos pensar num sistema de biblioteca, pensar um sistema para a biblioteca do IFES. Quais requisitos a gente teria para esse sistema? Seria interessante que esse sistema permitisse que os usuários consultassem, se um livro tem um determinado título disponível na biblioteca. Seria interessante também se esse sistema permitisse que o bibliotecário registrasse, o empréstimo de um livro, a devolução de um livro. O sistema também deveria apoiar a emissão de nada consta, por exemplo, na biblioteca. Ele deveria permitir o cadastro, de todos os livros que existem na biblioteca. Deveria permitir o cadastro de usuários dessa biblioteca, Então, isso são serviços que esse sistema deveria prover. Em contrapartida, há também restrições operacionais para esse sistema. Por exemplo, essa consulta sobre a disponibilidade de livros deveria estar na internet, para que os usuários pudessem consultar de casa, não precisassem ir lá na biblioteca. A gente poderia ter uma outra restrição de que, por exemplo, o sistema deveria ser todo feito em software livre, para que a gente economizasse com a aquisição de licenças, de software. Então, note que esses dois últimos requisitos que eu coloquei não são funcionalidades do sistema, São restrições sobre as funcionalidades. A primeira restrição que eu coloquei é que a consulta deveria funcionar na internet. Então, eu só estou restringindo a forma como essa consulta deve funcionar. E o segundo, que a gente deveria usar software livre para desenvolver. Então, eu estou restringindo as ferramentas de desenvolvimento. Então, os requisitos no final, eles definem essas funções, esses serviços que o sistema deve prover e restrições sobre esse serviço. A gente vai voltar neste assunto numa próxima videoaula, onde vamos falar da especificação dos requisitos, ok? Então a gente vai aprofundar um pouco mais nessas definições mais à frente. Mas é importante que desde agora saibamos quais são as definições, porque nós vamos falar de técnicas para descobrir esses requisitos. Então é importante que saibamos o que são esses requisitos que nós estamos querendo descobrir. Ok? Beleza, mas
Por que que é importante, então, a gente saber esses requisitos? Ora, para você desenvolver o software, o primeiro passo é entender, né, esse problema que ele vai resolver, ou seja, quais são os requisitos dele, quais são os objetivos desse software, né? E para você saber se um software foi um sucesso ou não, né? A primeira medida de sucesso que nós temos no software é ele atendeu aos requisitos do cliente. Porque de nada adianta você fazer um software que empregue as tecnologias mais modernas, as linguagens de programação mais modernas, que seja rápido e tal, se ele não atende ao requisito do cliente, ou seja, se ele não resolve o problema do cliente. Então, os requisitos são centrais para o desenvolvimento de software, né? Então, assim, o primeiro passo para você desenvolver um sistema de informação é descobrir e descrever esses requisitos. Dentro da engenharia de software, tem digamos assim, um subconjunto de atividades, né, que é a chamada engenharia de requisitos. O que é a engenharia de requisitos? É o conjunto, né, organizado de atividades que é seguido para você descobrir, avaliar, descrever e manter esses requisitos do sistema. Então, esse conjunto de atividades que dizem respeito a buscar os requisitos, entender esses requisitos, documentar esses requisitos, manter esses requisitos, a gente chama de engenharia de requisitos, ou em algumas literaturas você vai ouvir chamando isso de análise de sistemas. Então, por exemplo, na nossa disciplina, quando a gente fala em análise e projeto de sistemas, a gente está falando exatamente dessa fase de análise, que é essa fase de entender os requisitos, documentar os requisitos e ter mapas do que são esses requisitos, né? Que entra essa parte de levantamento e análise de requisitos, que é um todo chamado de engenharia de requisitos, e uma segunda etapa da disciplina que é o projeto de sistemas, né? Que até em alguns currículos é uma disciplina separada, né? Por exemplo, que no nosso caso do curso técnico do IFES é uma disciplina só. No curso superior, por exemplo, de sistema de informação, nós temos duas, análise de sistema e projeto de sistema, ok? Então, o foco, né, da análise de sistema ou da engenharia de requisitos é exatamente definir um conjunto sistemático de atividades para e técnicas para a descoberta desses requisitos, a documentação desses requisitos, a análise desses requisitos, né, uma análise detalhada desses requisitos e a manutenção dos mesmos. Okay? Esse conjunto de atividades ele varia entre organizações e até mesmo dentro de uma organização varia de um projeto para o outro. Vai depender da maturidade técnica da equipe que está sendo envolvida, da cultura da organização, do domínio da aplicação, né? Se você estiver fazendo um sistema num domínio que é mais complexo, a engenharia de requisitos ganha aí uma importância maior. Já se é um sistema menor, num domínio mais tranquilo, você já tem menos foco, né, na engenharia de requisitos. Okay? Mas, assim, apesar de variar, né, de uma forma geral, a engenharia de requisitos envolve essas atividades aqui. Ó. Primeiro você faz uma atividade de levantamento de requisitos, que é onde o foco dessa atividade é em descobrir os requisitos iniciais do sistema, né, e documentar, normalmente em linguagem natural e sem muitos detalhes. Né. Feito isso, você faz uma análise desses requisitos. O que é isso? Você vai detalhando esses requisitos usando de outros mecanismos que não a linguagem natural. Né? A gente usa alguns tipos de diagramas, que a gente vai ver aqui, por exemplo, diagramas de classes, diagramas de casos de uso, para ir refinando esses requisitos que inicialmente estavam só em linguagem natural. Né? E você vai o tempo todo documentando. Então, apesar de aqui estarem atividades em sequência, na verdade, existe um alto grau de interação nessas atividades. Né? À medida que você vai fazendo o levantamento, em paralelo você já vai fazendo análise daqueles requisitos, né? Você já documenta esses requisitos levantados e analisados. Né? Então, essas três atividades aqui, apesar de estarem como uma cascata aqui,
Com as setas, nós queremos mostrar que há sempre uma interação entre todas elas. Você levanta um requisito, documenta esses requisitos, né? Volta, analisa esse requisito, documenta essa análise que você fez, levanta outros requisitos. Então, assim, não há. Isso aqui não quer dizer que isso é um ciclo em cascata, ok? Documentar os requisitos, você vai fazer uma verificação e validação desses requisitos. O que é essa verificação e validação? É verificar, primeiro, se esses documentos que você desenvolveu estão seguindo os padrões, né, formais da sua instituição. E segundo, se os requisitos que estão documentados neles de fato capturam as necessidades do usuário, né? E aí, havendo falhas, você pode ter que voltar aqui no levantamento, na análise ou na documentação, né? Então, a entrada de tudo, de todo o processo, são as necessidades do usuário, são informações que você tem no domínio, são regulamentos, são sistemas existentes que você vai usar como entrada, né, a partir de técnicas de levantamento de requisitos que nós vamos ver neste curso, né? E aí você vai fazer o levantamento, a análise e gerando documentos. A gente vai gerar aqui neste processo, né, que a gente usa aqui, que é o processo que a gente vai aplicar nesse curso, a gente gera dois documentos. Um documento de definição de requisitos, que é esse documento inicial, só com os requisitos do cliente, só descritos em linguagem natural, sem maiores detalhes, para você ter uma visão geral do sistema. E depois, um documento mais avançado, que é o documento de especificação de requisitos, que é o documento feito em cima de definição, que você traz os requisitos de forma mais detalhada, fazendo uso também de linguagens gráficas, que no caso que a gente vai usar o ML, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai falar mais profundamente sobre isso aí, ok? Mas então, assim, apesar de variar, né, o processo de engenharia de software, a gente tem essas atividades típicas aqui, mas pode haver variações, mas independente das variações, como uma forma geral, com princípios gerais, a gente normalmente segue essas ideias de que, primeiro, você vai levantar os requisitos de forma incremental. O que eu quero dizer com isso? Você não vai chegar e já pegar os requisitos em todos os detalhes. Primeiro, você vai tentar ter uma visão geral do sistema, tendo requisitos mais amplos. Por exemplo, voltando ao caso da biblioteca, nós falamos que um requisito seria que o sistema deveria permitir que os usuários consultassem a disponibilidade de livros. Um outro requisito que o sistema permitisse que o bibliotecário mantivesse um cadastro desses usuários com os dados de contato. Beleza? Note que em nenhum momento nós falamos como que o usuário consultaria a disponibilidade de um livro. O como que eu digo é, ele vai ter que falar, por exemplo, o autor do livro, aí vai aparecer todos os livros daquele autor, vai falar o título do livro, ou ele vai falar o título e o autor. Como que ele vai fazer? A gente não está preocupado com isso nesse momento. No primeiro momento, nós estamos levantando os requisitos de uma forma macro, né, para ter uma visão geral do sistema. Depois, num outro incremento, beleza, agora que nós já temos essa visão geral, vamos pensar nesses detalhes. Na hora da consulta, como que a gente vai querer que o cara consulte? Ele vai poder consultar por título, vai consultar por autor, pelos dois juntos, ele vai ter que saber exatamente o nome do título inteiro, só um pedaço do nome, e a gente vai ter também informações sobre a editora, e aí a gente começa a refinar isso incrementalmente, né? Então, nesse levantamento preliminar, apenas os requisitos macro, que a gente chama aqui de requisitos de cliente, são capturados. Requisitos de cliente, a gente vai falar da necessidade do cliente, sem entrar em detalhes, né? Depois, a gente vai fazendo várias iterações e aí, além de outros requisitos de cliente serem capturados, esses requisitos macros, que certamente a gente não vai capturar tudo de uma vez, então a gente vai fazendo novas iterações, onde novos requisitos desses vão aparecendo, mas mais do que isso a gente vai começando a detalhar e especificar os requisitos que a gente já tinha antes. E essa questão do levantamento e análise, né, que aqui aparece como duas atividades, eles sempre devem ocorrer em paralelo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou fazer o levantamento de tudo para depois fazer a análise de tudo. Não, à medida que eu vou fazendo o levantamento, eu vou fazendo a análise. O que eu quero dizer com análise?
O levantamento, a gente vai chegar a conclusões como essas que chegamos aqui, de que o sistema da biblioteca precisa de uma consulta de livro, né? Até permitir que o usuário consulte livro. E aí depois a gente vai começar a analisar esse requisito. Tá, quais são as informações que a gente vai precisar para o cara fazer essa consulta? A gente tem essas informações no sistema? Ah, pô, então eu vou precisar de um cadastro, né, desses livros. Ah, legal. E quais são as informações que eu vou cadastrar desses livros? Qual a relação entre essas informações, né? Então, tudo isso é o chamado processo de análise. Então, ele acaba ocorrendo em paralelo, né, com o processo de levantamento, ok? Então, assim, eu tentei dar uma visão geral aqui, né, do que seria esse processo da engenharia de requisitos, né? Mas no final das contas, para que a gente está preocupado com esse processo todo de engenharia de requisitos, né? O que a gente espera ganhar com isso? São vários os benefícios esperados. O primeiro é que, como a gente vai levantar os requisitos, a gente vai ter esses requisitos documentados, que a gente tenha uma menor quantidade de defeitos lá no sistema final. Ou seja, o sistema final, ao ser implementado, que ele seja implementado de uma forma que já atenda ao usuário e, com isso, reduza retrabalho, né? A gente não tem que ficar corrigindo muitos erros. Claro, erros sempre vão ocorrer, a manutenção de software é uma realidade, mas a ideia de você sistematizar o desenvolvimento, sistematizar o levantamento de requisitos é exatamente diminuir essa quantidade de defeitos, né? Ah, um outro ponto crucial é desenvolver menos características desnecessárias. Isso parece besteira, mas é impressionante como a gente desenvolve características que o usuário não usa no sistema. Como se você pegar as funcionalidades que o usuário de um sistema em geral, né, usa no dia a dia, é menos de 10% ou 20% do sistema. Se você for vamos pegar o nosso uso, né? Vamos pensar editor de texto, por exemplo. Olha a quantidade de funcionalidades que tem no editor de texto. Quantos por cento dessas funcionalidades você usa no dia a dia e quantas delas você nunca utilizou? É claro, um editor de texto é um software de uso genérico, então o fato de você não utilizar não significa que outra pessoa não utilize, então se justifica. Mas se fosse um software feito sob medida para você, olha quanto tempo teria sido jogado fora com um monte de funcionalidade que você não usa. Então, fazer um bom processo de engenharia de requisitos evita que você desenvolva essas características desnecessárias, com isso diminui custos, o desenvolvimento acaba ficando mais rápido, né? Um outro fator é que, tendo esses requisitos documentados, você vai ter menos problemas de comunicação com o seu usuário. Vai ficar mais fácil. A ideia é que esses documentos de requisitos eles sejam utilizados para facilitar a sua comunicação com o cliente, né? De alguma forma, reduza as alterações de escopo, porque uma vez que você definiu, colocou no documento, beleza, está definido o escopo é esse, é claro que alterações vão ocorrer, mas a ideia é que quando você puxa para essa fase inicial, né, esse trabalho de pensar sobre as fronteiras do sistema, né, o que o sistema vai fazer, você antecipa esses problemas de escopo que você poderia ter lá na frente. No mais, esses documentos de requisitos eles são usados como base para você fazer estimativas, né, de quanto tempo o software vai demorar para ser desenvolvido, de quantas pessoas você vai precisar para desenvolver, de qual será o custo desse software. Então, um bom documento de requisitos é fundamental para você conseguir fazer essa estimativa de formas mais confiáveis, né? E por fim, é claro, né, o objetivo final de toda engenharia de software é trazer satisfação. Não só para o cliente, que vai ter um software desenvolvido para ele, mas também dos desenvolvedores que estão fazendo aquele software. Ok? Então, beleza. Dito isso, a gente fez aqui um panorama geral, né, da engenharia de requisitos, do porquê fazer essa engenharia de requisitos, quais os benefícios que a gente pretende com isso, né? E a partir de agora nós vamos focar nessa primeira etapinha aqui da engenharia de requisitos, que é o levantamento de requisitos, né?
qual que é a ideia, né? O foco principal dessa atividade é descobrir e documentar esses requisitos macro do cliente, né? Esses requisitos, digamos assim, básicos, sem muito detalhamento, né? Então, assim, é uma atividade que ela envolve não só a equipe de desenvolvimento, mas principalmente os clientes. Então, assim, no final de contas, todos os stakeholders, essa palavrinha aqui foi uma palavra que eu coloquei aqui até propositalmente, que é uma palavra que, trabalhando com engenharia de software, a gente tem que se acostumar a ela, né? O que é um stakeholder? O stakeholder é um envolvido naquele processo. Então, por stakeholder, você tem o usuário do sistema, você tem os desenvolvedores do sistema, você tem o provedor, né, o cara que está pagando pelo sistema. Então, por exemplo, no sistema da biblioteca, como stakeholders, nós teríamos a equipe de desenvolvimento, os analistas, o gerente do projeto, nós teríamos também os gestores do IFES, né, que foi quem identificou a necessidade disso, né, o gerente da biblioteca. E teríamos também os usuários, né, que seriam as pessoas que entrariam em contato direto com o sistema no dia a dia, como os atendentes lá da biblioteca, né, o bibliotecário, os usuários da biblioteca, né, os alunos, os professores. Então, todos esses são stakeholders nesse processo. Então, o levantamento de requisitos acaba envolvendo todo esse pessoal. Por quê? Porque quem vai falar quais são as necessidades do sistema não é a equipe de desenvolvimento, não é a área técnica, é os, são os patrocinadores do projeto, assim como os usuários do projeto, né? Então, às vezes você vai levantar requisito lá com, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do sistema de biblioteca para tentar trazer algo mais concreto. Às vezes você vai procurar, levantar requisito, procurar a opinião dos alunos que utilizam a biblioteca, dos professores que utilizam a biblioteca, do bibliotecário que está ali o tempo todo, né? Então, o levantamento de requisitos é uma atividade que envolve todos esses stakeholders do processo, ok? Nessa primeira etapa de levantamento de requisitos, os requisitos são descritos de forma abstrata, sem preocupação com detalhes, né? A gente aplica diferentes técnicas para levantar esses requisitos, né? E o objetivo é gerar um documento de definição de requisitos, que é um documento escrito em linguagem natural. O que eu quero dizer com linguagem natural? É escrito em português mesmo, é um texto mesmo. Neste primeiro documento a gente não faz uso de linguagens gráficas, como nós faremos futuramente. Ok? Por quê? Porque o foco dele é ter uma ideia inicial do que se quer do sistema e ser um documento que o cliente entenda. É fundamental que o cliente tenha total entendimento deste documento, até porque ele vai validá-lo. Ok? Então, os principais focos são aplicar técnicas para levantar requisitos e depois, não depois, né, eu digo depois, mas como eu já falei, essas atividades são feitas de forma interativa, né, e tem muita interação entre elas, né? Então, você vai aplicar técnicas para levantamento e, ao mesmo tempo, você vai gerando esse documento de definição de requisitos. Então, são os focos, né, de estudo nosso nessa atividade de levantamento de requisitos serão nessas técnicas para levantar os requisitos e na descrição desses requisitos, na definição desses requisitos depois. Ok? Eu vou fazer, então, em outros vídeos, vou fazer outros vídeos, desculpe, falando dessas técnicas de levantamento. Eu vou falar, aqui temos algumas delas, por exemplo, entrevista, questionário, observação, investigação. Nós vamos explorar essas técnicas de como levantar os requisitos em outros vídeos, né? E, futuramente, novos vídeos falando de como gerar, né, como descrever, como definir esses requisitos, né? Técnicas de como escrever, documentar esses requisitos em linguagem natural, ok? Então esses serão os focos dos próximos vídeos.